No vídeo de hoje, o assunto será o controle de aluguéis, e aqui aluguéis entendido como mercado. Então, controle de preços ou controle de mercado. E isso como uma das formas ou seja, uma das instituições econômicas diferentes para alocação de recursos. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqueles arranjos do tipo mercado monopolista, mercado competitivo, o mercado monopolista comum, mercado monopolista discriminador, né? E hoje, então, o controle de preços ou o controle de mercado propriamente dito, que o livro que eu estou utilizando como livro texto base chama de controle de aluguéis, e eu já vou explicar por que aluguéis. O livro é este aqui, caso você tenha interesse, o link dele está na descrição, é um livro de microeconomia, princípios básicos do Varian, que foi, com certeza, uma das disciplinas, né, que isso aqui se refere à disciplina de microeconomia, inclusive a playlist aqui no canal é de microeconomia. Foi uma das disciplinas mais difíceis que eu tive na faculdade, e este aqui era um dos livros que a professora utilizava como livro texto base. Bom, então estamos falando sobre os arranjos de mercado, certo? As diferentes formas de se alocar recursos, né? E já fiz um vídeo sobre o monopolista comum, o monopolista discriminador, e hoje, então, o controle de preços ou controle de mercado. Só quero revisar o que significa a questão do monopólio, o que significa, né, essa questão, a palavra em si, monopólio, esse arranjo de mercado, que significa, segundo o livro, uma situação em que o mercado é dominado por um único vendedor de um produto, é chamada de monopólio, e aí tem as suas variações. Bom, mas hoje é controle de preços, ou controle de aluguéis, ou controle de mercado. Por que controle de aluguéis? Porque esse autor ele utiliza como forma de contextualizar e de trazer um melhor entendimento, já que inclusive o capítulo 1 se chama mercado, né? Então ele traz a ideia dos mercados de aluguéis. E o que são esses mercados de aluguéis? O exemplo, apenas o exemplo, que existe uma cidade universitária, e nessa cidade universitária existem apartamentos para se alugar, por isso mercado de aluguéis, pelos estudantes. E existem dois mercados, aqueles mais próximos, aqueles apartamentos mais próximos, submercados, né, mais próximos da faculdade, da universidade, que é o círculo interno, e o círculo externo, que é aqueles apartamentos para alugar que estão mais distantes. E qual que é o grande objetivo? O grande objetivo desse autor é descobrir, deixa eu ver se eu vou conseguir encontrar aqui, ó, é descobrir o que determina o preço desses apartamentos. Esse é o grande objetivo, e inclusive esse é um dos grandes objetivos, se não for o maior, mas um dos principais da microeconomia. O que é que determina o preço dos recursos, né, dos bens, enfim, e dos serviços. Então vamos lá, o assunto de hoje propriamente dito, o controle de aluguéis. O texto diz o seguinte: o terceiro e último caso que discutiremos será o do controle de aluguéis, ou controle de preços, nesse caso, né? Suponhamos que as autoridades municipais da cidade universitária decidam impor um teto para o valor do aluguel dos apartamentos. Então, isso está partindo do Estado. Existe um teto, né? Digamos, que eu vou ter que mostrar, deixa eu ver se tem gráfico. Ah, não vai ter o gráfico. Digamos preço máximo, ou então Pmax. Partimos do pressuposto de que o preço Pmax, ou preço máximo, seja menor do que o preço de equilíbrio. Eu já fiz um vídeo sobre o preço de equilíbrio, né, onde ocorre o encontro das curvas de oferta e de demanda, o preço de equilíbrio. Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Isso também é conhecido como equilíbrio de mercado, né? Vamos voltar ao texto. Partimos do pressuposto de que o preço max seja menor do que o preço de equilíbrio de mercado competitivo, ou seja, P asterisco no gráfico. Isso faria com que tivéssemos uma situação de excesso de demanda. Então esse preço é inferior, né? Então existe uma situação de excesso de demanda. São duas curvas geralmente que se faz em gráficos de economia, a curva de oferta e a curva de demanda. Já fiz vídeos sobre isso também, o que elas significam. Ou seja, situação de excesso de demanda em que o preço de equilíbrio do mercado competitivo ele é inferior, partimos do pressuposto de que o preço máximo que seja menor do que o preço de equilíbrio, então ocorre um excesso de demanda. E o que significa? Ou seja, haveriam mais pessoas, ou haveria, né, mais pessoas desejando alugar apartamento ao preço máximo do que apartamentos disponíveis. Quem acabaria morando nos apartamentos? Essa que é a pergunta. E aí o texto continua dizendo o seguinte: a teoria que apresentamos até agora não tem resposta para essa pergunta. Nosso modelo pode descrever o que ocorre quando a oferta se iguala à demanda. A oferta se iguala à demanda, ao preço de equilíbrio, né? Mas não é suficientemente
detalhado para descrever o que acontecerá se a oferta não for igual à demanda. A resposta para a pergunta de quem conseguirá os apartamentos com aluguel controlado depende de quem tenha mais tempo para procurar, de quem conheça os atuais locatários e assim por diante, ou seja, de informações externas. Outros aspectos, né? Todos esses aspectos estão além do escopo do modelo simples que foi desenvolvido até o presente momento. E o que é esse modelo simples? Oferta e demanda. Num mercado competitivo em que há equilíbrio. Pode até ser que os apartamentos sob controle de aluguéis sejam conseguidos, ou seja, no controle de preço, né? Sejam conseguidos pelas mesmas pessoas que o conseguem no mercado competitivo. Esse é, porém, um resultado extremamente improvável. É muito mais provável que algumas das pessoas oriundas do círculo externo, aquilo que eu mencionei, que estão mais distantes, né, da universidade, acabem por morar em alguns dos apartamentos do círculo interno, substituindo as pessoas que morariam ali num sistema de mercado. Portanto, sob o controle de aluguéis, serão alugados ao preço de aluguel determinado pelo controle. O mesmo número de apartamentos que seria alugado a um preço competitivo, só que para pessoas diferentes. Bom, então essa é a ideia, né, de que quando ocorre um controle de aluguel ou um controle de preço, esse é o resultado, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem breve sobre essa questão dos controles de aluguéis. Se eu fizesse a edição de vídeo, eu até deixaria aqui no vídeo como que isso se apresenta graficamente. Beleza? No próximo vídeo eu tratarei sobre qual é o melhor arranjo, portanto, de mercado, já que eu gravei sobre todos. Foi descrita 4 formas possíveis de distribuir os apartamentos entre as pessoas, ou seja, o mercado competitivo, o monopolista discriminador, o monopolista comum e o controle de aluguéis. E aí vamos ver no texto qual que é o melhor arranjo. Eu fico por aqui, dá uma olhada nesse último vídeo que eu gravei aqui no canal sobre o monopolista comum. Valeu!